Olá, novamente com vocês o programa O Ser Consciente aqui na MKK Web TV. Boa noite, eu agradeço muito a você que está aqui participando do programa, está aí somando a sua força e o seu foco aqui nesse programa. Eu, Kátia Mieri, estarei com você e agora vou estar compartilhando novamente, sempre abrindo o começo desse programa com uma história que tem muito a ver com você, que está aqui sintonizado nesse momento. E a história é a seguinte: o significado da palavra família. O que é que significa família? Um dia tropecei em um estranho que passava e lhe pedi perdão. Ele respondeu: desculpe-me, por favor, também não vi. Fomos muito educados e seguimos nosso caminho e nos despedimos com isso. Mais tarde, eu estava cozinhando e meu filho estava muito perto de mim. E ao me virar, quase esbarro nele. Imediatamente gritei com ele e ele se retirou sentido, sem que eu notasse como duro eu havia falado. Eu me deitar, Deus me disse suavemente: você tratou um estranho de uma maneira tão educada, de uma maneira tão cortês, mas destratou o seu filho, que é a sua continuidade, alguém a quem você ama. Vá à cozinha e irá encontrar umas flores no chão, perto da porta. São as flores que ele cortou e trouxe, rosa, amarela e azul. Estava calado para te entregar, para fazer uma surpresa, e você não viu as lágrimas escorrendo pelos seus olhos. Me senti tão miserável e comecei arrependidamente a chorar. Suavemente me aproximei da cama do meu filho e lhe disse: acorde, querido. Estas flores que você cortou para mim? Ele sorriu e disse: eu as encontrei junto de uma árvore e as cortei, porque são bonitas igual a você. Todas essas cores me lembram você. Filho, eu sinto muito pelo que disse hoje. Não devia ter gritado com você. E ele inocentemente, olhando para mim com muita ternura, respondeu: está muito bem, mamãe. Eu te amo de todas as formas. Eu também te amo e adorei as flores, especialmente a azul. Entenda que se você morrer amanhã, em questão de dias, a empresa onde você trabalha cobrirá o seu lugar. Os seus amigos terão de você simplesmente uma lembrança, uma memória, quem sabe uma lembrança boa ou de jeitos e trejeitos que você muitas vezes os cativou ou criou sua marca aqui. Porém, a família que deixamos sentirá a sua perda por toda a sua continuidade. Pense neles, porque geralmente nos entregamos mais ao trabalho e às vezes muito mais ao nosso meio social do que à nossa família. Será que não é uma inversão pouco inteligente? Então, o que há por trás dessa história? Qual é o sentido e o significado que essa história hoje pode despertar em você? Você sabe o significado da palavra família em inglês? Family. Father and Mother, I love you. É papai e mamãe, eu os amo. Compartilhe essa mensagem com quem você se importa. Porque o mais curioso é que muitas vezes as pessoas do nosso campo de intimidade são as pessoas em que mais nós descarregamos nossas raivas, nossos descontentamentos, nossas frustrações. As pessoas que estão ao nosso lado, como a mãe, o pai, o cônjuge, aquelas pessoas perto de nós, nós não precisamos usar as máscaras, né? E muitas vezes essas pessoas que mais torcem, que mais elas são cúmplices desse seu caminho, da sua jornada, são as pessoas que mais recebem as suas primeiras pedras, são as pessoas que mais recebem as suas primeiras palavras duras, as suas alfinetadas. E muitas vezes o motivo nem é aquele que você alega, ou o motivo nem é aquele que de verdade você diz que acredita. Às vezes o motivo e a razão está em você. Esse motivo e a razão não é o detalhe de algo externo que aconteceu ou não aconteceu. Na verdade, esse gatilho simplesmente foi um botão que disparou algo que já havia ali
sendo cultivado e nutrido por você há algum tempo. Então as pessoas, na verdade, não são elas, não é o seu filho que te irrita. Essa irritação está em você. Não é o teu marido que às vezes procura te alfinetar. É você que tem dentro do teu emocional aquela vulnerabilidade para ser afetado em relação àquilo. Não é a tua sogra que tenta encontrar em você defeitos ou desqualidades que provam a todo tempo que o filho dela merecia alguém tão melhor. Mas é você que muitas vezes se coloca dentro de você, internamente, em dúvidas sobre qual é o valor de verdade que você tem em relação àquela pessoa, àquela família, aquele sistema, aquele novo sistema que agora você está inserida, que chama família. Mas o mais curioso de tudo isso é que a nossa tolerância em relação às pessoas que não pertencem àquele sistema de intimidade, ou seja, ao seio da família, são pessoas que nós temos uma polidez, uma educação, uma soltura, uma tolerância, muitas vezes muito ampla, e nós vamos passando por cima de pequenos pecadinhos, de pequenos dissabores, né? Vamos deixando para lá. Mas às vezes com os nossos filhos, às vezes com a nossa família e pessoas próximas, a nossa tolerância é muito mais arrogante, é muito mais pretensiosa, chegando perto de exigir dessas pessoas uma perfeição que não existe em nós. Nós queremos que essas pessoas ofereçam a nós uma identidade que talvez você nem trabalhou, não construiu em si mesma. Uma identidade que ficou perdida lá atrás, nos teus infortúnios e nos teus fracassos. Curiosamente, eu atendi uma pessoa, né, lá no meu consultório, foi muito curioso. E ela se queixava porque a filha, que teve estudos aí custeados, estudo das melhores escolas aqui em São Paulo, por que ela não conseguiu entrar na federal? Afinal, ela não trabalhava, ela não tinha um comprometimento, uma obrigação, ela não tinha grandes afazeres. Por que é que ela não passou na faculdade, na federal? Ela passou só em uma outra grande faculdade também de renome aqui em São Paulo, mas não passou na federal. E o curioso acompanhar essa história é que essa pessoa, ela teve uma série de tentativas sem êxito, justamente em uma área que tem a ver com estudos. E o curioso é que ela foi tão implacável em relação ao resultado que a filha ofereceu, tão implacável, que chegou a ser até bastante dura e bastante agressiva com palavras e posturas pelo resultado que a filha teve. Muito curioso isso. O que ela realmente não se dava conta, e o que de verdade afetava muito ela, era a identidade que ela estava buscando já há alguns anos em relação a uma outra questão de estudos e que ela não havia conseguido conquistar. E ela reportou tudo isso para a filha. Era um espelhamento, né, de algo que ela queria muito fazer e ela exigia de filhos, exigia de pessoas ao redor e exigindo como se aquilo fosse algo natural. E esse excesso de exigência, esse excesso de cobrança, construiu entre as duas uma barreira tão grande que elas, até bem pouco tempo, não estavam nem se falando, estavam até cruzando pela casa, se evitando. Pela forma, né, de justiça, entre aspas, que a mãe quis colocar sobre ela. A justiça que ela mesma não havia cumprido na sua própria jornada. Olha que interessante, né? Uma área de frustração, sendo um desejo de uma mãe ainda, que é uma pessoa que geralmente ama muito os seus filhos, se afastar da filha porque o resultado não foi aquele que ela também não alcançou. E muitas vezes nós fazemos isso sem perceber. Exigimos que o filho entre naquele curso de francês, naquele curso de inglês, que faça natação e que façam coisas que muitas vezes nós não fizemos ou que nós fizemos em uma época aí por necessidade. Às vezes a gente exige do outro as nossas próprias sombras e as nossas próprias frustrações. Nós exigimos de pai e de mãe posturas que nós entendemos que são muito mais adequadas. E como ele não consegue ver isso, está tão evidente. E nós desrespeitamos completamente os valores, o ritmo
e o mundo do outro. Nós exigimos, afinal é tão evidente as nossas verdades e o nosso raciocínio, que nós impomos como se fosse algo essencial a sobrevivência daquela família, a sobrevivência daquele relacionamento. E vamos aí atropelando, esmagando e assassinando nossos relacionamentos mais importantes, nossos relacionamentos mais relevantes, por conta das nossas verdades. E quantas verdades nós temos, e quantos padrões de justiça e de importância nós definimos, e rompemos relacionamentos afetivos, e rompemos relacionamento com os nossos filhos, e deixamos pessoas aí entristecidas pela nossa não compreensão, pelo nosso não acesso. É tão curioso como o ser humano tem uma facilidade de se entronizar suas razões, colocando ela quase no centro da sua humanidade, no centro do seu mundo, e impondo que as pessoas tenham uma adoração por o seu comportamento e sobre as prioridades que você entende que, lógico, são as mais adequadas para reger aí a sua família e para reger o seu relacionamento. E desconsidera que o seu parceiro, que a sua parceira, que seu filho, de repente, olham para tudo aquilo e de repente até acham, pode ter a ver, pode ter um sentido, e de repente até você está certo, até você está certa. Mas aquela pessoa tem um ritmo, mas aquela pessoa tem uma forma de conduzir que é dela, E quando você impõe a sua verdade, quando você impõe o seu senso de justiça para o outro cumprir, é como aquela metáfora da borboleta, que você corta o casulo antes, mas a asa dessa borboleta sai deformada porque ela não estava no momento certo, nem havia conquistado a maturidade para sair do casulo. Então ela morre, deixando de viver, na verdade, a sua essência primeira, deixando de ser ela mesma. E quantas vezes eu atendo pessoas que fizeram faculdades, que seguiram profissões e que seguiram até relacionamentos por tanta imposição. Elas se deixaram levar, foi o melhor delas, mas elas se deixaram levar por tanta pressão, e são pessoas que seguem aí o seu caminho com tanta frustração, que são aquelas pessoas que esperam somente a chegada das sextas-feiras, a chegada dos feriados, a chegada incansável das suas férias, porque foram tão anuladas e são tão anuladas porque não havia nela a estrutura de amadurecer e assumir, mesmo diante da pressão da sua mãe, da sua esposa, dos seus parceiros, o que era dela e o que era naturalmente o seu dom e o seu talento mais essencial, fugindo aí a sua jornada. Será que é por isso que hoje nós vemos pessoas com idades mais avançadas iniciando curso, iniciando carreiras, fazendo prodígio, iniciando aula de dança? Será que é por isso? Será que essas pessoas adiaram também suas vidas e acabaram enveredando pela jornada mais segura? Porque alguém fez e conduziu e impôs e pressionou para que isso acontecesse? E elas deixam seus sonhos para uma outra etapa, uma etapa mais longínqua da vida? E será que você, quando acorda de manhã para ir para o seu trabalho, se é enfadonho, se é cansativo, se domingo à noite você já começa a sofrer, porque amanhã é segunda-feira, será que não é o seu caso? Será que você não seguiu por uma jornada, por um estímulo, ou se deixou ser influenciado por um estímulo, uma pressão, uma autoridade, que você definiu como muito relevante, e agora você sente aquela frustração que parece que não ressoa, ou até que um dia fez sentido, mas agora não faz mais? Se esse é o seu caso, vale a pena respirar, se dar um tempo e entender quais são de verdade as suas habilidades.
Quais são de verdade as competências que mais te dão prazer de exercer? Quais são as suas características, os seus dons naturais? Quais são aquilo que você faz que é diferente de qualquer outra pessoa? E quando alguém pensa, por exemplo, em desenhar, quem desenha melhor é a Camila. Quando se pensa em tocar o violão, vamos chamar o Arthur. Quando se pensa em alguém que contagia o lugar com a sua alegria e faz as pessoas se sentirem muito melhor, esse daí sem dúvida é o Gustavo. Qual é a habilidade e qual a característica que predomina mais em você e onde as pessoas identificam você como uma pessoa singular, como uma pessoa diferente, uma pessoa que faz aquilo com muita naturalidade, porque isso é completamente você. E se você está em dúvida agora, porque isso parece algo, até uma lembrança, ou parece algo que aconteceu há muito, muito, muito tempo atrás, que tal você permitir se reencontrar? Que tal você permitir redefinir aí a sua estrada, redefinir a sua jornada profissional, redefinir o que você quer fazer, o que de verdade faz você se sentir sensacional, o que faz você pular da cama, o que te dá uma motivação que o domingo, ao invés de pensar, amanhã é segunda-feira, você tem a sensação, amanhã é segunda-feira. E eu recebo isso com suavidade, com leveza, porque faz parte de mim. Será que é hora de você redefinir, de você impulsionar a sua vida e trazer a você um significado de maestria naquilo que você realiza, naquilo que completam as suas horas, aos seus dias, que faz com que até os seus relacionamentos sejam muito mais saborosos? Afinal, quando existe completude numa pessoa, tudo ao redor também traz esse tom, esse jeito, esse som. Existe uma técnica que eu aplico que chama, é um coach sistêmico. É um coach sistêmico e eu uso uma ferramenta que é o Point Games. Essa ferramenta ela é muito curiosa porque ela tem várias e várias imagens. E onde o cliente escolhe uma dessas imagens e associa aquela imagem a um certo ponto da sua vida, a um certo setor, a um certo momento da sua carreira. E hoje é cada vez mais natural perceber que as pessoas veem nas figuras, as pessoas veem nessas imagens aquilo que mais está predominando no seu estado emocional, aquilo que está mais regendo o seu dia e o seu momento. É muito curioso isso. Nós temos uma figura lá, por exemplo, que ela tem um fundo bem escuro. É um fundo de um azul misturado com preto bem escuro. Mas na frente dessa figura, a imagem que mais se sobressai, que está em relevo, na verdade são flores. São flores dentro de um vaso. E quando essas pessoas estão acessando estados assim negativos e acessando coisas mais deprimentes ou mais angustiantes, quando elas estão no estado mais denso, o primeiro destaque que essas figuras mostram é o lado escuro, é o pano de fundo. Elas automaticamente parece que criam um véu que não permite com que elas percebam esse vaso com flores. Parece que ele não existe. E assim acontece em várias e várias outras imagens que são utilizadas para desenvolver esse trabalho, para desenvolver essa metodologia. E em cada ponto nós percebemos o quanto essa pessoa, o quanto ela, em relação àquela pergunta, em relação àquela área, está resolvida ou está tenso, está fluindo ou não. Justamente onde ela destaca mais o seu foco. Esse é a referência, esse é o limite onde nós observamos que a pessoa, ela vê o que predomina nela, os sentimentos que ela escolhe atribuir a um determinado fato ou determinada situação, é exatamente aquilo que vai mais impregná-la. E assim, impedi-la de ver
a escuridão ou impedi-la de ver um lindo arranjo com flores, nada mais é do que uma escolha de como ela se posiciona em frente àquele desafio, em frente àquela questão. Se aquele desafio não está sendo levado com leveza, se aquele desafio não está sendo visto ou aceito, ou se é uma resistência em relação àquilo, ela vai ver o lado pior dessa imagem. E se aquele desafio agora eu quero encarar, eu quero superar, eu quero me realizar, eu quero ser um ser humano melhor através desse desafio, ela sempre vai destacar a parte daquela imagem onde é mais clara, onde é mais leve, e ela vai até qualificar uma beleza onde talvez seja mais difícil ver. Isso é uma postura interna, isso é uma escolha interna, onde você, onde eu, primeiro elegemos aqui dentro. E a partir dessa eleição, a partir dessa escolha, é que você vai definir como encarar aquele desafio, como diluir, como ficar parado naquele desafio por muitos dias, por muitos meses e muitas vezes por muitos anos. E acredite, o quanto mais você resistir a isso, ou quanto mais você adiar isso, mais a vida vai esfregar isso na sua cara. Mais a vida vai trazer circunstâncias, pessoas, e vai repetir sim nos seus herdeiros, através dos seus filhos, quando apresentam resultados que abalam você até mais do que o normal e você nem entende muito o porquê. Lembra do caso que eu acabei de narrar da mãe que ficou frustrada porque a filha não passou na faculdade federal, passou numa outra grande faculdade de muita qualidade aqui em São Paulo, mas ela não conseguiu ver isso. Ela só conseguiu ver que ela não entrou nessa faculdade federal. Não conseguiu ver. Na verdade, o que é que abalou tanto ela? O que é que exacerbou aquela sombra a ponto de criar até uma desavença dentro da casa dela? O que é que foi? É a vida trazendo à tona a sua própria resistência. O que ela resiste tanto em ver dentro dela mesma, dentro de si própria, dentro da sua história e do seu desafio. Na verdade, aquela situação com a filha só disparou, só foi, sabe aquele toque na ferida? Só foi o toque na ferida que exacerbou aí esse duelo aí que se arrastou por tanto tempo dela em relação à sua filha, criando até algumas feridas em relação a isso. É o seu caso? Até que ponto você consegue assistir coisas na sua vida que vão se repetindo, e relacionamentos que vão sendo parecidos, e frustrações no trabalho, e companheiros e sócios que acabam, parece que fica todo mundo igual, todo mundo começa a implicar no mesmo ponto. Se isso está se repetindo, se isso está sendo devolvido a você, para. E não se vitimiza, achando a vida é assim mesmo, todo patrão é igual, toda empregada é igual, toda amiga é igual, todo relacionamento é igual. Não, cada um é um. O que está sendo igual no seu processo é a sua resistência de aprender e ir no próximo ano, de aprender e sair desse estágio para o próximo. É a tua resistência. É a resistência de, às vezes, nem querer ver e até usar como subterfúgio para isso, né? Um padrão que nós usamos muito em PNL, que é a distorção. Eu distorço um cenário, eu distorço uma imagem, eu distorço um contexto, eu distorço um diálogo. Porque eu tenho que ter base para apoiar minha depressão. Eu tenho que ter base para apoiar a minha decisão de ser feliz. Eu recebi um post que eu achei muito interessante, onde haviam dois índios pequenininhos e a figura de um dinossauro gigante, eles estavam com a flecha mirando. Um deles pensava, nossa, vai ser impossível vencer, olha o tamanho dele. E o outro disse, é impossível errar, olha o tamanho dele. Veja, a situação é exatamente a mesma, o contexto é exatamente a mesma. Os dois trazem as mesmas culturas, trazem as mesmas ferramentas, trazem as mesmas armas, mas cada um se posicionou de uma forma diferente em relação àquele desafio. Um
como perdedor e outro como vencedor. Qual a decisão que você toma e assume agora na sua carreira? Vencedor, perdedor? Qual é a decisão que você assume agora no teu relacionamento familiar? Vencedor, perdedor? Não, todo casamento é assim mesmo. Todo casamento tem crise, todo casamento é uma droga. Se casamento fosse bom, não tinha tanta testemunha. E aí vai, né? Mas se você hoje está nesse estado, se você tem uma família, você está aí casada, você tem esse contexto, como fazer isso ser uma jornada boa? Como aprender com isso? Afinal, foi uma escolha sua. Como reativar, após tantos anos e tantas situações de perda e de ganho, como reativar aquele estado de motivação, como reativar o teu comprometimento pela qualidade desse relacionamento. Como fazer isso? Existe essa possibilidade? Será que existe? Existe a possibilidade de você hoje, que está aí com 50, 60 anos, ter prazer no profissional? Existe possibilidade de você aí estar com seu filho adolescente e ainda criar e estabelecer uma relação de harmonia? Tem uma frase que eu gosto muito e é bem sistêmica, que diz: você nasceu na família certa, você tem o pai certo, a mãe ideal, você está no lugar certo. E a maioria me diz assim: nossa, eu não tenho nada a ver com a minha família, eu não tenho nada a ver com meu pai, não tenho nada a ver com a minha mãe, eu e meus irmãos somos completamente opostos. Olha que lugar, que contexto mais significativo para desenvolver a sua melhor performance. Olha que contexto inovador que você escolheu e que a vida trouxe com sua graça de perfeição para lhe dar agora, né, a oportunidade de construir através disso a sua melhor versão, de construir através disso a sua renovação. E acredite, é na família onde você vai encontrar os seus maiores desafios. É na família onde você vai ser mais desmascarado e confrontado. Mas dá para ser diferente, dá para transformar isso em uma coisa muito melhor. E você que quer entender como é que isso funciona, agende uma sessão com uma técnica que chama Panorama Neurosocial, comigo, Kátia Mieri. Eu vou deixar aqui os meus contatos, meu telefone para você, que é o 2157-6480. Nós estamos localizados ali na Rua da Moca, número 3146. E vai ser um grande prazer participar dessa jornada que se chama Vida. Um enorme beijo e até a próxima.